histórico do Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 1. Os irmãos acharam? Amém? Atos capítulo 1 diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de Deus, de meu Pai, a qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo então que vai restaurar o reino a Israel? E ele respondeu: não lhes compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, e de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e outros irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça e o seu corpo partisse ao meio, e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a ser chamado Alcedama, isto é, campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunhas da sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então, tiraram sorte, a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Amém? Ele está sentado. Fizemos uma leitura um pouco mais longa, mas hoje é culto de ensino, e a gente precisa dar uma olhada em algumas coisas importantes nesse texto. Eu convido até você a deixar a Bíblia aí aberta, em Atos capítulo 1. Agora, no final desse ano e início do ano que vem, nós vamos estar olhando um pouco para o livro de Atos. A fim de quê? De observarmos marcas de uma verdadeira igreja. Já há anos eu tenho aqui compartilhado com os irmãos a minha frustração com
o momento que vivemos no Brasil e alguns outros lugares aqui da América do Sul, no sentido de quê? De que o número de evangélicos aumenta, o número de igrejas cheias aumenta, mas a sociedade não muda, a sociedade não é transformada, a sociedade não melhora, os índices de violência, de assassinato, de roubo, de corrupção, só aumentam e não diminuem. E fica claro, evidente que nessa igreja que cresce, na verdade, nem tudo que está lá é verdadeiramente igreja. No Brasil, hoje, por dia, surge mais de 5 igrejas. E quando eu falo igrejas, nesse sentido, é denominações. Mais de 5 por dia são registradas, fora as que não são registradas, né, mas estão atuando ilegalmente. E dentre tantas coisas que nós temos visto, e infelizmente muitas vezes até prejudicando o crescimento do verdadeiro evangelho, é de suma importância nós, como cristãos, pararmos e observarmos marcas de uma igreja verdadeira. E o nosso crivo para isso, como sempre, tem que ser o quê? A palavra de Deus. Eu não posso pegar, por exemplo, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, e pegar o regimento interno da Assembleia de Deus e dizer, aqui está o padrão de uma verdadeira igreja. Não. O padrão da verdadeira igreja é a palavra de Deus. E a gente precisa, sim, olhar se a nossa igreja também está de acordo com a palavra e se essas outras igrejas estão de acordo com a palavra. E a gente também, como igreja, precisamos nos enquadrar dentro da realidade da palavra de Deus. Para quê? Para que nós venhamos também olhar no espelho a nossa vida, que sou corpo de Cristo, faço parte dessa igreja, e possa, sim, seguir essas marcas e ver a transformação da minha vida, da minha família, do meu bairro e da sociedade aonde estou inserido. Quando nós olhamos para o livro de Atos, e aqui Atos capítulo 1, já evidencia bastante coisas a respeito desse livro, que vai relatar sobre o andamento da obra do Senhor, agora pela igreja, através do Espírito Santo agindo na vida dos apóstolos. Depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, o próprio Lucas, que escreveu Atos, ele vai dizer que Jesus apareceu a muitas pessoas. Muitos viram o Senhor, e em torno de 40 dias, essas aparições foram acontecendo. Então, quando o Lucas está escrevendo esse livro, a Teófilo, ele diz, está muito evidente que o Cristo que foi morto ressuscitou, está vivo e tem aparecido a muitas outras pessoas. E daí ele fala, já de início, sobre a ascensão de Jesus. Jesus é assunto ao céu e, nesse momento, a igreja entra num novo processo. Porque até agora, quando Jesus estava presente, o ministério era encabeçado pelo próprio Jesus, realizado pelo próprio Jesus. Agora Jesus é assunto ao céu, envia o Espírito Santo para usar os apóstolos como ferramenta e dar continuidade ao agir do Senhor. E é claro, aí já fica uma verdade para mim e para você. Você sabia que você é uma ferramenta usada pelo Espírito Santo para cumprir os propósitos de Deus aqui na terra? Esse é o nosso propósito de vida e deve ser o nosso objetivo. E quando nós olhamos aqui em Atos capítulo 1, tem várias marcas, eu separei 3 marcas principais de uma verdadeira igreja. A primeira dela é justamente que a verdadeira igreja do Senhor é guiada pelo Espírito Santo. Versículo 4 e versículo 5 nós vamos ver Jesus dizendo, mas espere pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ou seja, Jesus é assunto ao céu, Jesus já tinha falado a eles sobre a grande comissão, o desejo que o Senhor tinha que eles fossem em todos os lugares, pregassem o evangelho a toda criatura, espalhassem as boas novas que ele havia morrido pelo pecado da humanidade, mas ressuscitado ao 3º dia. Jesus queria isso, mas de início Jesus diz, mas por enquanto vocês vão para Jerusalém e esperem o batismo
com o Espírito Santo. Isso aqui, eu já acho que é uma lição muito fantástica para nós pararmos e observar. Porque fica muito evidente que sem o Espírito Santo, nada acontece. Sem o agir do Espírito Santo, não é obra de Deus. Sem o agir do Espírito Santo, ninguém constrói nada em prol do reino de Deus. É necessário ter o Espírito Santo. Infelizmente, hoje, a gente ainda vê muitos querendo fazer coisas para o reino de Deus, sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo falar, sem o Espírito Santo guiar, sem o Espírito Santo orientar. Nada que você faça, pensando que está fazendo por o reino, sem a orientação, sem o Espírito Santo estar guiando, isso não irá frutificar e não irá contribuir para o reino de Deus. O Espírito Santo, ele é aquele que nos instrui, é o nosso instrutor. Você vai ver, por exemplo, versículo 2 dizendo: até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instrução aos seus apóstolos, por meio do Espírito Santo. Ou seja, fica muito claro que quem dá instrução passo a passo sobre o andamento da obra do Senhor é o Espírito Santo. Quem vai nos dizer o que fazer, como fazer, o que falar, quando falar, aonde ir, quando ir, é o Espírito Santo. Por isso, a verdadeira igreja é guiada pelo Espírito Santo. E a pergunta que eu e você precisamos responder é justamente se isso começa por mim. Na minha vida, no meu agir, na minha fala, nas instruções aonde eu sigo, eu estou sendo dirigido pelo Espírito Santo? O evangelista João, capítulo 14, versículo 26, ele vai falar: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu disse a vocês. Certa vez eu falei aqui para os irmãos, acho uns 3 anos atrás, uma mensagem intitulada Espírito Santo, o professor perfeito. Baseado nesse versículo, Jesus, antes de morrer e ser assunto ao céu, ele já falou: olha, o meu Pai vai enviar para vocês o Espírito Santo, e ele ensinará a vocês todas as coisas que vocês devem fazer. E aqueles ensinos que eu ensinei, vocês esqueceram? Ele fará vocês lembrar. Espírito Santo, o professor perfeito. Eu, naquela ocasião, eu ainda falei: meus irmãos, sabe por que os alunos, numa escola, vamos pegar os adolescentes, eu lembro da minha adolescência, quando nós estudávamos, ou ia para a escola e estudávamos pouco, na verdade, muitas vezes nem prestava atenção no que o professor falava, a consequência sempre vinha no final do ano, as notas baixas. O meu boletim era colorado, parece que tinha nota vermelha. E eu já falei para os irmãos que na matemática mesmo eu reprovei 2 vezes. Mas por quê? Porque não prestava atenção no que os professores falavam. Mundo da lua, pensando na menininha que estava apaixonada, distraído com um papelzinho que o amigo estava jogando no outro, distraído com a piadinha que o outro estava falando, não prestava atenção. Depois, é claro, não cumpria o propósito que eu estava lá, que era passar de ano, que era aprender, porque não prestei atenção no professor. Quando nós estamos falando do Espírito Santo, Jesus ele deixa bem claro: o Espírito Santo é o professor de vocês, ele lhes ensinará todas as coisas. E quando nós olhamos para a nossa realidade de igreja brasileira, por que não tem sido aprovada, por que não tem passado de ano, por que não tem notas elevadas? Muitas vezes é justamente por isso aqui, não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Não estamos, muitas vezes, dando ouvido ao que o professor Espírito Santo está nos orientando. Então, meus irmãos, essa é uma marca fantástica da verdadeira igreja. A verdadeira igreja sempre é guiada pelo Espírito Santo. E isso em tudo. Porque você vai ver o autor de Hebreus, capítulo 10, versículo 15, ele dizendo: o Espírito Santo também irá testificar a respeito de toda a verdade. Ou seja,
Quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, ele fala aos nossos corações o que é verdadeiro e o que é falso. Não nos deixa aceitar qualquer proposta, não nos deixa aceitar qualquer teologia barata que tenta nos enganar, não nos deixa cair na conversa qualquer um que se diz ser um grande apóstolo, um grande bispo, um grande pastor, um grande missionário. Porque o Espírito Santo é o nosso amigo e conhece todas as coisas, ele sempre testifica aos nossos corações. E aí a importância de quê? De nós estarmos ligadinhos com o Espírito Santo, valorizando a presença do Espírito Santo, em contato direto com o Espírito Santo. Se você quer ser um verdadeiro cristão, quer ser verdadeira igreja, você precisa valorizar o Espírito Santo, estar conectado com o Espírito Santo, ligado com o Espírito Santo, ser guiado e direcionado pelo Espírito Santo. E quando nós falamos de Espírito Santo, fica também evidente aqui que o Espírito Santo, ele é a fonte do poder. Versículo 8 vai dizer: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu louvo a Deus por essa passagem aqui, porque deixa muito clara aonde é a nossa fonte de poder. A fonte de poder de um verdadeiro cristão não está nos cursos teológicos. É importante fazer curso teológico, importante ler bastante, estudar bastante teoricamente. Mas o poder vem pelo Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não está em carregar uma Bíblia de estudo gigante debaixo do braço. O poder para o verdadeiro cristão não está na aparência. O poder para o verdadeiro cristão não está em escolas de dons, escolas milagrosas, escolas sei lá o quê. O poder para o verdadeiro cristão obter é muito simples: intimidade com o Espírito Santo. Jesus deixa claro: vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre nós. E fica também evidenciado uma verdade fabulosa, que todo poder dado por Deus tem um propósito. E, claro, essa palavra poder no grego, tinha duas expressões que os gregos usavam para poder. Poder no sentido de um governador, um governante, e nessa poder de força, que é dínamos, a palavra dínamos, que dá origem a dinamite. Ou seja, o Senhor vai dar dinamite para vocês, explosão, ousadia, coragem, poder nesse sentido. Mas com um propósito. Qual o propósito? Fica bem claro ali: e serão minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Eu lembro vocês, nesse sentido, a palavra testemunha era a mesma expressão no grego usada para mártir. Ou seja, vocês manifestarão a minha glória, implantarão o meu reino, se for preciso, darão a vida para testificar que eu estou vivo, que eu reino para sempre, que eu já venci a morte, venci o inferno e abri o caminho para vocês ao céu. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele é cheio do poder do Espírito Santo, age nisso, mas não para ganhar curtidas na rede social. Não para ganhar tapinha nas costas, não para ganhar honrarias. O propósito é testemunhar a respeito de Deus, testemunhar sobre o que o Senhor fez pelas nossas vidas. Ou seja, hoje, no mundo onde eu sempre digo, hedonista, onde nós queremos aparecer mais do que Jesus, tem que cuidar com esse risco, porque você corre o risco de achar que está fazendo alguma coisa para Deus, mas Deus já se afastou. Você está querendo agir muito mais, aparecer muito mais, sendo que isso não é para nenhum verdadeiro cristão. O propósito do poder dado a nós é testemunhar a respeito de Deus. E aqui também fica evidente uma coisa que eu acho fantástica, que também é um risco nosso no mundo globalizado. Porque aqui no versículo aparece até os confins da terra, se corre o risco hoje de querer alcançar
ou fazer alguma coisa nos confins da terra sem primeiro ter feito em Jerusalém. Você vai ver isso, principalmente quando nós temos nossos eventos missionários, né? Pessoas veem aquelas imagens das crianças chorando lá na África, magérrima, você vê as crianças da Ásia clamando, precisa ser feito alguma coisa lá? Precisa, mas daí aquela pessoa, ela sente, não, meu chamado é para ir para a África, meu chamado é para ir para a Europa, meu chamado é para ir para lá, só que você vai olhar a vida da pessoa, ela não faz nada aqui em Blumenau para o reino de Deus, não faz nada para o reino de Deus na família dela, não faz nada onde ela trabalha, não busca a Deus aqui em Blumenau, na sua vizinhança tem um mau testemunho, no seu trabalho é uma pessoa que não tem confiança nenhuma, vive fugindo do serviço, né? Vive praticando o presenteísmo ou o absenteísmo, né? E daí você vê essas pessoas caindo, né, nesse perigo, o risco de querer fazer alguma coisa até os confins da terra sem ter feito nada em Jerusalém. Jesus foi bem claro, espere o Espírito Santo e comece em Jerusalém, Samaria, Judéia, e vão até os confins da terra, mas fica muito claro que quem é guiado pelo Espírito Santo, aonde ele está, ele é agente do Espírito Santo. Começa em casa, começa na igreja, começa na vizinhança, começa nos meus parentes, começa no trabalho, e quando Deus te direcionar, você vai ver, você está fazendo coisas grandiosas do outro lado do mundo e sendo agente de Deus lá. Nós precisamos também entender que quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós frutificamos em abundância. Você vai ver mais uma vez o evangelista João falando sobre esse ânimo de vida, né? E a expressão comum na época era justamente do interior fluirão rios de água viva. João, quando ele estava escrevendo o evangelho, ele colocou no capítulo 7, versículo 38, algo que eu acho fantástico, e muitas vezes nós não prestamos atenção. Ele diz, ele registra a fala de Jesus dizendo, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus falando isso. Mas olha só o que João observou e ele coloca na continuidade. Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito Santo não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Olha isso. João está dizendo, quando Jesus for glorificado e assunto ao céu, o Espírito Santo vai tomar vocês. E do interior de vocês irão fluir rios de água vivas. E vocês não vão conseguir conter, porque não é gotinha, não é conta-gotas. O Espírito Santo vai envolver vocês e fazer vocês todos os dias viver uma vida para Ele, com aquele negócio que você não consegue segurar, compreensão do Evangelho, o Espírito Santo se manifestando, e aí, onde estiver, fluindo e abençoando e frutificando vidas. Isso aqui, irmãos, isso aqui é uma alegria transbordante que muitas de nós já perdemos. Você, que é cristão há mais tempo, já observou os novos convertidos. Quando ele entende o Evangelho, aceita Jesus, sabe aquele fogo invade ele? E se ele parar do lado de um poste, ele quer falar de Jesus para aquele poste? A gente não pode perder esse primeiro amor. Precisamos crescer em maturidade. Mas como eu falei na última pregação da terça, retrasada, o nosso nível com Deus precisa sempre aumentar. É o amor pelo Senhor, é o envolvimento com a causa do Senhor. Isso precisa aumentar. E é disso que o Senhor está falando. E é isso que nós precisamos buscar. Todo dia ter esse sentimento de sentir Deus, deixar ser usado por Deus, mergulhar nos rios do Senhor. Tem uma jovem aqui da igreja que, no tempo que ela se converteu e dias depois, né, ela apareceu com 2 tatuagens. Que ela ouviu aqui o pastor dizendo que o beabá do cristão é a oração e a leitura da Bíblia. E de um lado ela escreveu assim na tatuagem, leia a Bíblia. Do outro, ore. E ela diz, está aqui o pastor me deu uma coisa de feijão, leitura bíblica, oração, para eu nunca esquecer que eu preciso cada dia crescer mais na minha intimidade com o Senhor.
Isso aqui, meus irmãos, é uma verdade. E é o propósito de Deus para a nossa vida. Que aquilo que você sentiu no começo, volte. E como eu falei, às vezes o Espírito Santo está clamando e dizendo: ei, tenho contra ti que deixasse esfriar o primeiro amor. Se arrependa onde você caiu, se levanta e volta a praticar essas obras. Esse é o recado de Deus para nós. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, esse amigo de todas as horas faz a gente sentir esse rio fluindo em abundância do nosso ser. E fica muito claro aqui, justamente, que é esse agir do Espírito Santo que traz bons resultados, né? Ou seja, é a força da igreja. A força da igreja é isso, é o Espírito Santo encontrar lugar nos nossos corações, é a gente entender que é Ele que nos capacita, Ele que nos ensina a falar na hora certa, Ele nos dá coragem, ousadia, o Espírito Santo. Não é a habilidade de um pastor, não é quantos na igreja tem nível superior de escolaridade, não é quantos anos você tem de presbitério, não. É o relacionamento com o Espírito Santo que faz gerar frutos. E eu fico preocupado, justamente, nós estamos falando aqui da igreja brasileira, eu fico preocupado com o pragmatismo dos nossos dias. O pragmatismo é justamente, né, o cumprimento de metas, é alcançar objetivos, mas sem dar muita importância a como se alcança esses objetivos, né? Como faz isso? E daí nós vemos hoje um movimento aí no meio gospel, nas igrejas evangélicas, de querer ver igrejas abarrotadas. Que bom que as igrejas estão cheias, isso é muito bom. Só que como que estão cheias? E aí a gente para ver. Muitas estão lá para ver gente, para cultuar homens, para acompanhar shows, espetáculos e assim por diante. Tudo isso é pragmatismo, tudo isso é achar que o motor que vai realmente fazer o reino crescer é a capacidade das pessoas, é a popularidade das pessoas. E tudo isso não serve de nada, vai continuar lotando igrejas, mas de gente vazia de Deus. Igrejas cheias que não conseguem cumprir o propósito verdadeiro da igreja, que é mudar a sociedade, que é ver vidas salvas, famílias restauradas, que é gerar santidade onde está. Então, meus irmãos, se tem uma marca que nós precisamos parar, pensar e resgatar, é essa. A marca de uma verdadeira igreja, direcionada, guiada, controlada pelo Espírito Santo. Isso começa na minha e na sua vida, que você deixa o Espírito Santo te usar, te guiar, te orientar, e você vai começar a fazer diferença onde você está. Amém? Vocês estão tão quietinhos? Eu tenho dado umas palavras duras, né, meus irmãos? Mas eu sempre digo, eu sou o primeiro a apanhar. Eu sou o primeiro, quando eu estou preparando, o Espírito Santo vai falando comigo, confrontando a minha vida. Mas é o que tem que ser falado. Essa é a verdade do Evangelho. Segunda marca, meus irmãos, que nós vemos muito claro aqui, além de ser guiado pelo Espírito Santo, e a gente pode dizer, consequentemente, segunda marca da verdadeira igreja é que não negligencia a oração. Você vai ver no versículo 14 aí na sua Bíblia, todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eu acho fantástico essa inclusão aqui, falar que as mulheres estavam lá, as mulheres desde o início fazendo a diferença na igreja. Aquele tempo, uma sociedade extremamente machista e exclusivista, onde a mulher não tinha direito de liderar nada, fazer nada. Nós vemos já o cristianismo mudando essa sociedade, valorizando a figura das mulheres. Lucas faz questão de falar, olha, as mulheres estavam lá, inclusive a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, que os irmãos de Jesus não apoiavam e nem acreditavam em Jesus, agora eles faziam parte da igreja. Nós vamos ver um deles depois lá na frente, Tiago, se destacando como um dos grandes líderes da igreja. Mas o começo do versículo que é a chave que eu gostaria de falar. Todos eles estavam reunidos sempre em oração. Irmãos, oração fala da nossa ligação com Deus. E não tem como uma igreja ser verdadeira se ela não valoriza a oração. Não tem como.
Ser um cristão saudável, ser um cristão verdadeiro, sem oração, sem a comunicação com o Senhor, sem a comunhão com o Senhor, sem falar e ouvir a voz do Senhor, não tem como. Eu posso perguntar para qualquer casal que está aqui: para hoje de conversar com a sua esposa, marido. Mulher, para hoje de conversar com o seu marido. Você vai ver quanto tempo você vai conseguir ficar na mesma casa, quanto tempo você vai conseguir manter esse casamento. Sem comunicação um com o outro, ruim. Tanto que se você pegar todos os livros aí de casamento, você vai ver que um dos capítulos lá vai falar da comunicação do casal. Porque para se manter uma relação é necessário comunicação. E os casais de mudo, pastor? Comunicação. Eles não conseguem falar, mas conseguem se comunicar. Tem os gestos, né, e tantas outras coisas, Libra. Enfim, comunicação é essencial, e a oração é a nossa comunicação com Deus. Como vai manter um relacionamento com Deus sem comunicar com Ele, sem orar, sem gastar horas na oração? Você pode pegar, irmãos, a Bíblia toda, e você vai ver que todos os acontecimentos impactantes na sociedade, na história de Israel, na história da igreja, onde aconteceu o milagre, sempre estava regado de oração. Oração é essencial, oração é a chave. E a gente perdeu esse costume. Você vê poucas pessoas que chegam, como há 20 anos talvez era, todo crente fazia questão de chegar meia hora antes. Para quê? Para ter um momento de oração, porque o dia foi corrido, não conseguiu, meia hora de oração. E você chegava na igreja, estava todo mundo de joelho. Hoje a gente mais senta, conversa, olha. Não sei se teve um momento de oração no quarto, que também é importante, mas enfim, as coisas mudaram. Só que isso aqui é uma verdade que é imutável. Não tem como ter relação com Deus, não tem como ser um cristão saudável, verdadeiro, sem a oração. E daí você pode pegar toda a Bíblia, eu sempre lembro que toda a Bíblia foi escrita e todas as histórias foram registradas para nos ensinar. Você vai ver, por exemplo, Abraão orando, quando ele estava clamando pelo sobrinho dele, Ló. Você vai ver, por exemplo, Jacó orando, e vai ver um momento ele até lutando com Deus, e ele agarra o Senhor e diz: eu não te deixarei, enquanto não me abençoares. Você vai ver Moisés clamando pelo povo na libertação do Egito, e depois que o Senhor fala que vai com ele, você vai ver Moisés dizendo: Senhor, agora eu quero mais da tua glória, mostra-me a tua glória. Pessoas que tinham fome de Deus. Você vai ver Samuel orando na escolha dos líderes de Israel, orando pelo povo de Israel, e Samuel, o profeta Samuel, ele fala uma frase que até hoje me assusta. Você vai ver 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, ele dizendo: longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Olha o que Samuel está dizendo. Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Você vai ver homens como Daniel, mesmo sobre o selo do rei, dizendo que não se podia buscar outros deuses durante alguns dias. Você vai ver Daniel não abandonando a sua prática de oração, e 3 vezes por dia orando, buscando a presença do Senhor. Você vai ver Neemias, quando ele ouve falar que os muros de Jerusalém estão derrubados, ele diz que ele começa a orar, jejuar, clamar, e isso impulsiona ele a ir fazer a diferença e reconstruir os muros. Você vai ver a rainha Esther, quando é feito o decreto do rei pela morte dos judeus, você vai ver ela convocar um jejum coletivo com todas as suas empregadas, e orar, e buscar a presença de Deus. Você vai ver Jesus, o Filho de Deus, que também era Deus, mesmo ele não negligenciou a importância da oração, e você vai ver algumas vezes o Senhor se isolando, subindo na montanha, indo para o deserto, para quê? Para orar, para orar, para orar, para orar. Não podemos, meus irmãos, negligenciar a oração. Eu poderia aqui citar muitos movimentos, os movimentos pietistas, com Philip Jacob Spener, poderia citar aqui os moráveis, já falei para os irmãos, poderia citar Jeremias Lanphier, no tempo da industrialização nos Estados Unidos, tantos exemplos que você vê de avivamento na história da igreja, você vai parar para olhar, regado de oração. Um deles, e esse eu gostaria de citar, um missionário chamado David Brainerd.
Ele foi missionário no século XVIII, nos Estados Unidos, ele era pastor, e na oração o Senhor foi movendo o coração dele para quê? Para evangelizar os índios conhecidos como peles vermelhas. Era o grupo dos silvícolas. Esses índios, eles tinham a fama de assassinarem qualquer homem branco que eles vissem. E o Senhor foi movendo David Brainerd para orar. E a gente conhece as histórias porque todos os dias dele ele escrevia no diário as coisas mais importantes que aconteceram. Eu sugiro vocês a comprar esse livro e leiam o Diário de David Brainerd. E vocês vão ver um homem que orava. Um homem que quando entrava na floresta, ele ia, impulsionado pelo Espírito, em direção a esses índios. E algumas vezes o Espírito Santo impulsionava ele para orar, e ele saía do seu cavalo, colocava o rosto em terra, e chorava e clamava, e ele dizia, nos registros, que algumas horas ele ficava ali, muitas vezes ele levantava encharcado de suor pela luta espiritual que ele sentia, e quando ele encontra os índios silvícolas, ele não morre, ele não é morto, e depois ele entendeu por quê. Muitas vezes, enquanto ele estava caído na floresta, chorando, orando, os índios estavam olhando e observando ele das árvores, perseguindo ele. E quando ele se encontrou com esses índios, os índios dizem: você é amigo do grande Espírito, e por isso não mataram ele. E lá ele teve a oportunidade de entrar, alguns anos ficou evangelizando, e milhares de índios foram salvos. Milhares de índios receberam realmente o batismo com o Espírito Santo, e aconteceu uma revolução no meio desses índios. Conta-se um momento, nessa busca que ele tinha por Deus, e nesse trabalho de evangelismo, uma vez, no começo desse ministério, um dos índios era que falava o inglês, e ele precisava, para traduzir, e esse índio vivia mais bêbado do que sóbrio, e não dava muito certo, e o David Brainerd diz que certa vez, ele ficou tão chateado e foi orar, e depois de horas, ele se levanta, o Espírito Santo toma ele, e ele começa a pregar na língua do povo, com uma eloquência fantástica, e muitos ali entendem o que ele estava falando e se convertem ao Senhor. Esse homem, ele escreveu uma coisa fantástica, que eu trouxe para compartilhar com os irmãos, essa frase. Ele diz assim: uma hora com Deus excede infinitamente todos os prazeres do mundo, e se eu tivesse 1000 vidas, a minha alma as teria dado pelo gozo de estar com Cristo em oração. Irmãos, esse homem é um exemplo para nós. Se você quer ser uma igreja verdadeira, relevante, não negligencie a oração. O tempo passou e eu vou ter que dar uma corrida aqui, mas eu queria ainda falar dessa terceira marca de uma igreja verdadeira. Você vê que uma igreja verdadeira, uma comunidade eclesiástica verdadeira, ela tem também líderes comprometidos com o verdadeiro evangelho. Você vai ver Pedro se levantando e dizendo: portanto é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco como testemunha de sua ressurreição. Você vai ver primeiro o exemplo na vida desses apóstolos. Pedro, tomando a frente, mas todos os apóstolos que estavam ali eram homens, e agora estavam liderando a igreja, mas homens que tiveram experiência com o Cristo ressurreto. Sem essa experiência, ninguém pode ocupar nada no reino de Deus. É preciso ter uma experiência com o Cristo ressurreto. E daí você vai ver Pedro se levantando e Pedro dizendo: olha, Davi lá atrás, o Espírito Santo já tinha falado para Davi sobre o que ia acontecer. E daí ele citou o caso de Judas, o traidor de Jesus, que depois se suicidou. Nesse texto aqui, fica claro que além de Judas ter se enforcado numa árvore que provavelmente estava no precipício, ele caiu, a corda arrebentou e as suas entranhas ficaram espalhadas, e aquele campo ficou sob maldição, ficou chamado como Alcedama, o campo de sangue, e ninguém mais agora queria aquele campo, porque era um campo maldito. E daí você vai ver Pedro dizendo: nós precisamos escolher
um homem de Deus para substituir o lugar que Judas Iscariotes deixou. E daí você vê que Deus direciona eles para pelo menos 2 critérios. Nós vemos aqui, primeiro critério, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu, desde o batismo de João até a ascensão ao céu. Ou seja, escolham alguém que esteve conosco, que não abandonou a causa, escolham alguém que viu o Cristo ressurreto, que teve experiência com Deus. Isso aqui eu acho fantástico, porque nos ensina justamente, meus irmãos, a nós deixarmos que pessoas guiem as nossas vidas, falem as nossas vidas, ministrem a nossa vida, pessoas que você consegue ver que ela teve uma experiência com o Cristo ressurreto. Você não vai ver o critério aqui, alguém que fala bem. Você não vai ver o critério aqui, alguém que se veste bem. Você não vai ver critério aqui, como muitas vezes nós temos aí visto, né, líderes religiosos, mas que no testemunho não tem. Fica muito claro aqui que essa característica é fundamental. Homens que tiveram uma experiência com o Cristo vivo. E você vai ver depois dizendo justamente, é preciso que um deles seja conosco testemunhas da sua ressurreição. Ou seja, escolha líderes, escolha um homem que sabe o propósito da sua existência, que é o quê? É testemunhar a Cristo. Escolha um homem que ame a Cristo a ponto de, se preciso for, se tornar mártir pela causa de Cristo. E daí nós vamos ver a escolha. Eles vê que dentre todos esses critérios tinham 2. Tinha um tal de José chamado Barsabás e tinha um tal de Matias. E daí você vai ver o seguinte, nesse critério humano, pela sabedoria que Deus tinha dado a eles, ficou esses 2. Mas daí eles lançaram a sorte, que era uma prática que os israelitas tinham. Eles acreditavam justamente isso, que lançando a sorte, né, e essa expressão sorte para a gente hoje, né, que conhecemos esses jogos de azar, parece estranho, mas eles tinham isso muito claro sobre as eleições. Geralmente eles escreviam os nomes numas pedras e colocavam essas pedras dentro de um recipiente, chacoalhavam aquele recipiente. Muitas vezes alguém selecionava e eles entendiam que aquele nome escolhido era a direção de Deus, e muitas vezes eles chacoalhavam, e se uma dessas pedras saísse para fora, essa era a pessoa escolhida. Então, eles lançam essa sorte, e o nome que eles têm certeza que é o nome Matias, e Matias ocupa então o lugar de Judas Iscariotes. Mas você vai ver uma coisa também importante, essa decisão estava também sendo regada por oração. Eu já vi um pastor, eu considero que falou uma heresia, né? Dizer, porque os apóstolos foram precipitados, escolheram Matias, mas Deus estava preparando Paulo lá na frente. Não, meus irmãos, aqui foi direcionado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo estava conduzindo eles. Essa escolha foi uma escolha que você vai ver à base de oração, e o escolhido foi Matias, e era um homem que eles tinham certeza que iria ser um grande testemunha de Cristo. E você vai ver depois ele se tornando um mártir em prol do reino de Deus. Enfim, o tempo passou, meu irmão, e eu preciso finalizar com essas 3 perguntas para você, pelo menos. Você está sendo guiado pelo Espírito Santo? Responda para você. Nas tuas escolhas do dia a dia, na tua maneira de viver, na tua maneira de ser um cristão, você está sendo guiado pelo Espírito Santo? Segunda pergunta, você tem sido uma pessoa de oração? Você tem orado? Você tem sentido necessidade de estar envolvido com Deus na oração, abrir o coração para o Senhor? E a terceira pergunta, você tem confiado em pessoas realmente comprometidas com Deus? Quem que você tem deixado te liderar? Quem você tem deixado influenciar a sua vida? Pessoas que têm testemunho
e testificam e testemunham a Cristo? Baseado nessas 3 perguntas, meus irmãos, nós precisamos analisar a nossa vida e entender que o Espírito Santo nos chama para sermos verdadeira igreja. Se nós queremos mudar a nossa sociedade, e Deus tem, meus irmãos, Deus tem falado aqui muitas vezes, Deus tem chamado cada um de nós para um avivamento em Blumenau. Deus tem impulsionado a nossa igreja a orar mais, a buscar mais, a se envolver mais, a ser mais ousada. Você, como está você nessa questão de marcas de uma verdadeira igreja? Você se encaixa? Se não, a gente precisa parar onde nós estamos e voltarmos a praticarmos essas coisas. Buscar o Espírito Santo e deixar Ele nos guiar. Buscar ser cheio do Espírito Santo. Lá em Efésios, eu vou finalizar com isso, você vai ver o apóstolo Paulo, ele dizendo para a igreja de Éfeso, um versículo que nós pentecostais conhecemos bem, muitas vezes não conhecemos a sequência dele. Você vai ver Paulo dizendo, mas não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E a continuidade do versículo diz, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, ou seja, alimenta a sua alma com coisa saudável, não deixa a porcaria entrar, mas com cânticos, salmos, hinos de louvor ao Senhor. A continuação, para se encher do Espírito, ele diz, cantando e louvando de coração ao Senhor, ou seja, fuja do mundo das aparências, seja autêntico perante o Senhor, que o teu louvor, a tua adoração seja de coração. Você vai ver ele continuando dizendo, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, ou seja, saibam que o Senhor cuida de vocês, e deem graça pelo que acontece na vida de vocês. Até mesmo quando coisas ruins acontecem, saiba que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Você vai ver ele finalizando assim, e sujeitem-se uns aos outros por temor ao Senhor. Ou seja, meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo exige muito da nossa busca, da nossa atitude, de nos envolvermos, de alimentarmos a nossa alma, a nossa vida com coisas boas. E assim nós vamos ser uma verdadeira igreja. Meus irmãos, quero que você se coloque em pé. O Espírito Santo, ele tem me chacoalhado, o Espírito Santo tem me chamado para ir mais além, para dar um pouco mais, para orar mais, para mergulhar mais nos rios do Senhor, para desviar das distrações desse mundo. E essa palavra, meus irmãos, que eu ministrei hoje, eu sei que é para todos nós precisamos melhorar, todos nós muitas vezes queremos tomar a direção da nossa vida e tirar da mão do Espírito Santo. Todos nós sabemos que precisamos orar mais e cuidar com o que algumas pessoas falam aos nossos ouvidos. Vamos começar a alimentar isso e buscar mais o Senhor. Eu convido vocês a dobrarem o joelho. Hoje é culto de oração também. Vamos orar pelo menos uns 8 minutinhos. Eu quero que você abra o teu coração na presença de Deus, busque o Espírito Santo e deixa Ele ministrar na sua vida.